Muito bem, pessoal. Dessa vez eu vou falar aqui um pouquinho sobre o relógio de tempo real no S7200. Nem todas as CPUs da série vêm com esse relógio incorporado em seu hardware. Por exemplo, nas CPUs 221 e 222, elas não têm esse relógio. Mas isso não chega a ser um problema, porque esse relógio pode ser incorporado à CPU através de um cartão fornecido pela Siemens. Então isso aqui, ó, é o formato dele, é um cartuchinho com esse relógio de tempo real. Ele vai conectado lá naquele slot frontal dos cartuchos de memória, onde você poderia inserir um cartucho de memória. Então, além de um cartucho de memória lá de uma EEPROM, né, você pode, ao invés dela, inserir o reloginho de tempo real e pronto, você tem um relógio de tempo real na sua CPU de boa. Trabalhar com esse relógio de tempo real nesse CLP é bastante simples. A gente usa apenas duas instruções. Uma para ler o valor, que é essa aqui, ó, Read RTC Real Time Clock, né? Então ele lê o relógio. E uma outra, Set RTC, ele escreve a hora no relógio. Então essa aqui a gente lê a hora, essa aqui a gente acerta a hora. São só essas duas instruções que tem para o relógio. O conteúdo desse relógio está contido numa sequência de 8 bytes consecutivos, onde aqui nessa entrada T a gente especifica o primeiro byte dessa sequência. Não existe bytes especiais para o armazenamento do relógio. Nós é quem definimos, dentre todos os bytes que o CLP nos oferece, né? Olha só, a gente precisa definir só o primeiro byte da sequência. Os outros 7 serão alocados automaticamente. E dessa forma, né, pessoal? Então, vamos supor que eu indiquei aqui o byte 100. Ele vai usar uma sequência de 8 bytes. Então, vai desde o byte 100 até o byte 107. Então, mas o que ele tem no primeiro byte? O ano. E esse ano é armazenado só com 2 dígitos, tá? Ele armazena valores aí de 00 a 99. O segundo byte, no caso, se a gente tivesse definido aqui VB100 em VB101, a gente vai ter o mês do ano, valores variando de 1 a 12. No terceiro byte, ele armazena o dia, de 1 a 31. Aí, se o mês tiver 30 dias ou 28 dias, ele vai selecionar automaticamente, né? No quarto byte, ele coloca as horas, de 0 a 23. No próximo, ele coloca os minutos. No próximo, segundos. Esse sétimo byte aqui não é usado, então a gente deve deixar ele em 0. E no último byte da sequência, ele coloca o dia da semana. Assim, 0, ele desabilita o dia da semana. Se for domingo, é 1. Se for sábado, é 7. Então, ele vai de 1 a 7, de domingo a sábado, tá legal? De 1 a 7. 1 domingo, 2 segunda, 3 terça e assim por diante, até chegar no 7, que é sábado. Os valores, tanto para a leitura quanto para a escrita do conteúdo desses bytes aqui, devem ser informados ou estão em hexadecimal, tá legal? Ao inserirmos valores de data e hora nesse relógio, devemos tomar cuidado porque ele aceita datas inválidas, como por exemplo, dia 30 de fevereiro, ou se a gente informar um dia da semana errado para uma determinada data, ele aceita, tá? Mas uma vez configurada a data, a hora e o dia da semana corretamente, ele funcionará perfeitamente daí em diante, tratando de forma correta, inclusive os anos bissexto até o ano 2096. Eu tenho usado esse relógio na minha CPU já há muito tempo e ele tem se mostrado bastante preciso. Depois que o configurei, nunca mais tive de acertá-lo. Caso aconteça uma perda de memória do CLP, seja lá qual for o motivo, como por exemplo um tempo muito longo de inatividade do CLP, o relógio vai assumir as datas padrão, configurados de fábrica, que é
1º de janeiro do ano 90, agora se vai ser 1990 ou 2090, depende do século que a gente está, né? Ele coloca a hora 000000, ou seja, meia-noite, e o dia da semana, domingo. A Siemens fala num tempo médio de inatividade, sem perda de dados, de qualquer coisa em torno de 10 meses. Dura até mais, pessoal, por experiência própria. Nossos CLPs aí do laboratório já chegaram a ficar desligados por pouco mais de um ano e o conteúdo de suas memórias se manteve intacto. Mas vamos a um exemplo de programa que fiz, onde mostro a utilização desse relógio de tempo real. Vou mostrar a data e a hora na IHM TD200, tá bom? Como tinha espaço no display do TD200, coloquei mais algumas coisinhas. Mas a gente vai falar sobre isso na explicação do programa. Então tá aqui o nosso programa, pessoal. Vamos dar uma visualizada geral nele. Depois a gente volta e dá uma explicadinha sobre ele como um todo, né? Olha, várias networks aí, né? Na verdade, são 10 networks. Só isso, tá? Bom, tudo aquilo que a gente precisa do relógio está aqui, né? Eu estou mandando ele ler o relógio e armazenar o conteúdo desse relógio em 8 bytes consecutivos a partir de VB1000. Coloquei eles aqui para a gente ver o conteúdo dele. Ó. Então, em VB1000, nesse byte 1000, ele coloca o quê? O ano. Coloquei aqui do lado. Essa coluna não é bem para isso, mas coloquei aqui para a gente saber o que ele está mostrando, né? Então, ele está mostrando o ano, ó, 21. VB1001, ele está mostrando o mês, 12 de dezembro, né? VB1002, ele está mostrando o dia, dia 9 de dezembro de 2021. VB1003, ele está mostrando a hora, 10 horas, 1004 minutos, 29 minutos, 1005 segundos, né? Lá, 29, 30, 31, vai embora. Em VB1006 é aquele byte que fica vazio, a gente deixa ele em zero mesmo, ele está com o conteúdo zero, porque ele não é usado. E VB1007, ele está mostrando o dia da semana, 5. 5 é quinta-feira. Muito bem, então tá aí o conteúdo todinho do nosso relógio. Agora, professor, mas o programa aqui está grandão. Tudo a partir da Network 2 é recurso que eu estou usando para mostrar lá no display do TD200. Por exemplo, eu não quero que apareça lá o dia da semana, dia 1. Que dia é hoje da semana? 5. Esquisito, né? Então vamos colocar o nome lá o nome do dia da semana lá no display. Então estou fazendo aqui uma instrução de comparação. 1007 é o dia da semana, né? VB 1007, olha lá. Dia da semana, 5. Né? Então, estou falando aqui, ó, se o dia da semana for igual a 1, vai aparecer lá no display domingo. Lembra, eu passei esse conteúdo para vocês, né? As instruções de string. Eu estou pegando aqui uma string, uma sequência de caracteres, e armazenando em tantos bytes quantos forem necessários. Quem vai determinar essa necessidade é o comprimento da sua string, né? Então, a partir do VB500. Então, se o meu relógio está mostrando 1 é domingo. Então, lá no display vai aparecer domingo. E como que eu faço isso? Eu pego essa string, armazenei numa sequência de bytes. Aí eu pego essa sequência de bytes aqui, né? Pego uma movimentação de bytes em bloco e movimento para VB44. VB44 é um byte que eu estou usando lá no display do TD200, já mostro para vocês, onde vai iniciar a string. Ô professor, mas aqui o senhor jogou para VB500 e aqui o senhor está pegando a partir do 501. Aí entra essa instrução strcopy. Vamos dar uma olhada na ajuda dela? Olha aqui.
Então, ela pega a string declarada em in e armazena numa sequência de bytes, onde eu declaro aqui em out o primeiro byte dessa sequência, como a gente fez lá no programa. Só que nessa sequência de bytes que ele coloca aqui, na saída, o primeiro byte ele indica o comprimento da string. Tá me interessando isso aí? Não. Então, se lá aparece domingo, aqui vai estar o D, aqui vai estar o O, né? E assim vai, até dar domingo. Só que o primeiro byte ele colocaria 7, né? Porque domingo tem 7 caracteres. Então, o primeiro byte dessa sequência de bytes que é usado na instrução é para definir o comprimento. Eu não estou usando esse comprimento aí, tá? Por isso que eu estou endereçando aqui para VB500 e que eu estou colocando a partir de VB501, porque em VB500 estaria um número, que é o comprimento de caracteres, a quantidade de caracteres dessa string aqui. É a mesma coisa para todos os dias da semana, né? 2, parece segunda-feira. 3, terça-feira. 4, quarta-feira. 5, quinta-feira. 6, sexta. E 7, sábado. Tá? Estou mandando sempre para o mesmo lugar, né? Porque a mensagem vai aparecer sempre no mesmo lugar lá no display. Eu fiz o seguinte, pessoal. Estou usando aqui movimentando em todas elas 13 bytes. Por que eu fiz isso? Eu peguei a maior string que eu tenho aqui. Se você contar segunda-feira, dá 13 caracteres. Então ele vai usar 13 bytes. Depois da segunda-feira, lá no display vai aparecer o quê? Domingo. Domingo só tem 7. Para eu não ter que ficar apagando memória, porque o que acontece lá? Eu estou com esse valor aqui, numa sequência de bytes. Quando eu mandar domingo, tá? a string é menor. Então ele vai escrever domingo, só que lá no display vai ficar aparecendo o resto do que estava escrito lá por baixo, né? Então vai ficar domingo-feira. É esquisito, né? Então o que eu fiz? Para apagar esse resto de caractere que não é usado, eu preenchi com espaços em branco. Então aqui eu tenho 13 caracteres, contando os de verdade mais os espaços em branco. Aqui eu não preciso nada, né? Porque é a maior que eu tenho. Ó, terça-feira, coloquei uns espacinhos em branco aí, ó, depois. Então todos ficou com um comprimento de 13. Assim fica o visual lá no display, fica melhor. Tá legal? Ó, sábado. Né? Ele tem 6, então eu coloquei 7 espaços aqui em branco. Tá? Então, total 13. Todas as strings, tá bom? Só para isso. Aí, daqui para baixo, pensei o seguinte, falei, pô, sobrou um cantinho lá na linha de baixo do display, vazio. Eu vou colocar lá a temperatura ambiente. Então o que eu fiz? E eu já mostro para vocês. Montei no protoboard aí um sensorzinho de temperatura. Peguei o módulo de expansão que a gente tem aí, que tem entradas e saídas analógicas, né? Então estou aplicando o sinalzinho fornecido por esse sensor numa entrada analógica. Pronto. Estou pegando esse valor, movimentando para uma memória, convertendo para duplo inteiro, porque eu quero transformar isso aí em real. E aí faço uma continha. Eu pego esse valor aqui em VW300, é um valor que vai variar de 0 a 32.000. Tá? Isso é uma característica do módulo analógico, tá? Das entradas e saídas analógicas. Eu estou pegando esse valor aqui, que pode variar de 0 a 32.000, e faço a conversão para ele variar de 0 a 100 graus Celsius. Cheguei à conclusão que eu tenho que dividir por esse valor aqui para ele me mostrar aqui em VD300, já em números reais, né? O valor da temperatura em graus Celsius. Então aqui vem em VD300, esse VD300 final aqui, eu tenho o valor da temperatura em graus Celsius. Daqui para frente eu só estou escrevendo lá no display do TD200, mês, ano, dia, hora, minuto, segundo e a temperatura, tá? O valor da temperatura.
Tá? Veja que todas as instruções, né, ó, conversão aqui de hexa para ASCII, né? De hexa. Só que a temperatura que é de um número real para ASCII, né? Então, todos os outros eu estou colocando um tamanho de 2 bytes. Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, são 2 bytes. A temperatura, eu vou usar 4 bytes. Por quê? Eu vou colocar 2 dígitos para o valor da temperatura real, mais uma vírgula e mais uma casa decimal. Lembra dessa instrução aqui? Vamos dar uma olhada aqui? Olha só. Então tá aqui, ó, real to ASCII. O que eu coloquei aqui em formato lá? 73, né? Por quê? Eu quero, essas 3 bits aqui, eu informo o número de casas decimais. Então é 1, coloquei 1 aqui. Aqui eu coloquei 1 porque eu quero vírgula. E aqui eu estou informando quantos bytes eu vou usar nesse negócio. Então eu vou usar 4, 1, 2, 4. Então eu tenho 1 aqui e 1 aqui. Se você converter isso aí para decimal, você vai ver que dá o número 73. Por isso que eu coloquei 73 aqui, tá legal? E por fim, eu estou ativando aqui o bit que vai exibir a mensagem. Vou mostrar para vocês como que eu configurei o display lá do TD200, então, para a gente mostrar essa coisa aí. Então, deixa eu mostrar para vocês como que eu configurei a tela lá do TD200, para mostrar esses valores, né, que a gente preparou aqui. Então, vou começar por aqui, olha só. Os dias da semana, a gente está mandando para o VB44. Qualquer que seja o dia da semana, né? Domingo, segunda, todos os dias, tá vendo? Sempre vai para esse VB44. Todos, tá? De segunda a domingo, ok? Muito bem. Então vamos dar uma olhadinha lá. Olha só, pulei aquelas telas iniciais, eu vim aqui logo para os finalmente, o que interessa. Então eu selecionei uma única mensagem. Tudo bem, vai ficar mudando o conteúdo dessa mensagem, que aparece escrito nessa mensagem. Mas vai ser uma só, com 40 caracteres. Então a gente vai usar as duas linhas do nosso display. Aqui eu deixei o padrão que ele sugere, né? Não vamos usar as teclas de função do nosso display, então nem mexo com nada. Aqui ele fala o byte inicial, né, para habilitação dos flags, né? Aquele byte que contém os bits que vão ativar as mensagens, né? Nós só vamos ter uma mensagem, então você vai ver que só um bit vai estar ativo, né? 14 ponto qualquer coisa. E aqui o byte inicial, onde a gente vai escrever o conteúdo da nossa informação, das nossas mensagens. Muito bem. Eu preparei aqui, ó, tipo de uma máscara, né? Então, se o byte inicial que a gente deixou aqui é o 24, isso significa que esse aqui é o byte 24, né? Então, essa linha aqui vai desde o byte 24 até o byte 43. E a segunda linha vai do byte 44 até o byte 63. Lembra? Lá no programa a gente mandou escrever o dia da semana no byte 44. O byte inicial era o byte 44. É aqui. É aqui que vai aparecer domingo, segunda, terça e assim por diante. Aqui eu estou pegando o conteúdo de VB1001, que é VB1001. Vamos dar uma olhada aqui. VB1001 é o mês. E estou jogando para VB27. Vamos dar uma olhada lá no nosso displayzinho. Veja que eu estou informando um comprimento de 2 bytes, né? Então ele vai pegar o conteúdo de VB1001, que é o mês, e vai colocar em 2 bytes, a partir de VB27. Então ele vai colocar em VB27 e VB28. Nesse momento, o que a gente tem em VB1001? Vamos ver.
Lá em VB1001 eu tenho 12. Então isso significa que ele vai colocar o 1 em VB27 e o 2 em VB28. Vamos dar uma olhada lá no nosso displayzinho. Então tá aqui, ele vai pegar o mês e colocar o byte 27, né? Esse aqui é o 24, 25, 26, 27 e 28. Então ele vai colocar aqui o número 12, que é o mês. Então agora eu estou pegando o conteúdo de VB1002 e colocando em 2 bytes a partir de VB24. E o que é VB1002? Vamos dar uma olhada. VB1002 é o dia. Então, ele vai estar mostrando lá 09. Então, eu estou pegando o dia, está contido em 1002, e jogando para VB24 e VB25. Vamos ver lá no mapinha. Então é aqui, né? Estou jogando para VB24 e VB25. Então, aqui ele está mostrando o dia. E assim por diante, né, pessoal? Veja que o ano, vamos ver aonde que ele está escrevendo o ano. Ele só mostra o ano em 2 dígitos, por isso que eu já deixei aqui preenchido com o 20. Assim como na data ele não coloca as barras, né? Então eu coloquei aqui manualmente, por isso que eu falei, eu criei aqui uma máscara, né? Assim como a hora, aqui nesses 2 bytes ele vai mostrar a hora, aí os 2 pontos a gente coloca minutos e segundo. Aqui a gente já viu que vai aparecer os dias da semana e aqui vai aparecer a temperatura. Eu disse agora há pouco para vocês que eu estou usando 4 bytes, né? Então ele vai ocupar esse e esse. Vamos dar uma olhada lá no programa só para ver em que byte ele está mandando a temperatura. Aqui eu já deixei escrito, né? Graus Celsius. Olha só, a temperatura eu estou mandando para VB58. Vamos ver se é isso mesmo? Então, essa linha aqui começa no 44, né? 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Olha lá. Começa aqui a temperatura. Ele vai ocupar esses 4 bytes aqui. Tá certo, pessoal? Deu para entender, né? A localização aí que vai aparecer aquilo que a gente preparou lá no programa, aparecer aqui no display do TD200. Observe aqui, né, pessoal, que assim como ele informou para a gente o byte inicial da mensagem, o byte 24 aqui, ele está informando também o bit que vai ativar essa mensagem, que é o 14.7. Por isso que eu estou ativando esse bit aqui no programa, né? Onde que ele está? Aqui. Para que a mensagem apareça. Se eu não ativar esse bit aqui no programa, a mensagem simplesmente não aparece. Eu vou mostrar isso aqui em funcionamento para vocês, mas aqui, pessoal, não posso usar o simulador, tá? O TD200 lá do simulador, ele não aceita essas instruções de string. Eu vou ter que ligar uma câmerazinha aqui e mostrar a coisa funcionando fisicamente. Pode ficar meio pobre aí a imagem, mas é o jeito que eu tenho para mostrar isso aí funcionando para vocês. Então tá aí, pessoal, a nossa improvisação já em funcionamento, bonitinho. Olha, tem o nosso CLP. Coloquei o módulo de expansão. Esse módulo de expansão aqui, pessoal, ele tem 4 entradas analógicas e uma saída, tá? Cabinho de comunicação de dados, né? Entre ele e o CLP. Eu estou alimentando ele com 24 volts. Estou pegando a alimentação aqui do próprio CLP, tá vendo? E aqui eu tenho o nosso sensorzinho, nosso sensor de temperatura lá, ó. Na verdade, o sensor de temperatura é só esse cara aqui. É o LM35. Vamos conversar um pouquinho melhor, tanto sobre o módulo de expansão aqui, quanto sobre o nosso regulador de tensão.
Esse camarada aqui, ele pode trabalhar de 5 a 30 volts. Mas como eu só tenho ele, fiquei com um pouco de receio de dar algum problema, então eu quis ter uma segurança maior, né? Então eu coloquei aqui um regulador de tensão onde eu estou baixando de 24 para 12, só isso, tá? Capacitorzinho, desacoplamento, para evitar possíveis oscilações. E é isso, tá? Olha, as entradas, né, do nosso conversor de analógico para digital. E aqui a saída, né? E a saída dele, então, é um conversor de digital para analógico. Tá vendo essas chavinhas aqui? As chavinhas branquinhas aqui nesse bloquinho vermelho? É aí que a gente seleciona, fica ruim o foco aqui, né? É aí que a gente seleciona a faixa de tensão que eu posso aplicar nas entradas, tá? Vou mostrar para vocês no manualzinho dele. Eu tenho dois trimpotezinhos aqui, ó. Um é para ajustar a ganho e o outro é para ajuste de offset. É isso, não tem segredo nenhum esse módulozinho, tá? Então é isso, ó. Nossa IHM funcionando, bonitinho. Eu vou posicionar ela melhor aqui e aí a gente vê ela mostrando aí por uns tempos. Vou posicionar melhor aqui, vou fixar a câmera e ver se ela melhora o foco. Eu acho que está razoável, né? Dá para a gente ver. Está mostrando aí que hoje é 9/12 de 2021, agora são 18 horas e 26, quase 27 minutos. Vai mudar para 27 lá, mudou. É uma quinta-feira e a temperatura aqui dentro de casa está 20,6 graus Celsius. Temperatura real, tá, pessoal? Apesar de lá fora tá um pouco mais quente, mas aqui dentro de casa é bastante frio, tá? Então tá aí, funcionando legalzinho. Uma coisa, pessoal, lembra da instrução lá para setar o relógio? Quando você tem uma IHM, setar o relógio fica muito mais fácil, porque você pode setar aqui pela IHM. Eu vou trazer ela mais pertinho aqui, ó. Então você vem aqui, ó, no Escape e vem aqui, ó, menu do operador. Aí, ó, Set Time and Date. Então eu rolo o menu aqui, ó, desço aqui e aí eu acerto o relógio aqui, tá vendo? Ele está certinho, não vou mexer nele. Mas se eu quisesse acertar o relógio, é aqui que eu faria isso aí, tá legal? Acertaria todas as datas, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo e o dia da semana. Você tem que acertar tudo, tá? Senão ele dá problema. A gente falou que ele aceita datas erradas, né? Então, nesse momento, a gente tem que entrar com a data certinha. Tá legal? Aí, programinha em execução e funcionando bonitinho. Eu vou mostrar para vocês mais uma vez lá no programa, mas para isso eu tenho que desconectar aqui a IHM e conectar o computador no CLP, para a gente ficar monitorando esses valores que estão sendo mostrados aí de temperatura, né? Como que a gente fez esse cálculo aqui, já mostrei para vocês lá, né? Mas vamos ver o que está acontecendo nessa entrada analógica do nosso conversor, né? De analógico para digital. Ele entra um valor de tensão e é convertido para um valor numérico, né? Vamos dar uma observadinha então nesse valor numérico e aí como que a gente fez para converter isso em graus Celsius. Ok? Tudo bem, pessoal? Acho que deu para ver legalzinho aí, bonitinho, né? É um reloginho perfeito, tá? Bastante preciso, funciona, que é uma beleza. Ele chegar em 18 horas e 30, pronto. Já deu para a gente ver aí ele funcionando pelo menos um minutinho, né? Acho que está bom.
Muito bem, então voltando aqui ao nosso programa. Eu estou especificamente aqui no trecho onde eu estou lendo aqui aquela entrada analógica. Eu estou com o cabo conectado agora do computador ao CLP, então eu tenho como monitorar o funcionamento do programa. Olha só, está entrando um certo valor de tensão lá. Esse valor de tensão que está entrando lá está sendo convertido para um valor numérico, que é o que faz um conversor de analógico para digital, né? A gente estudou isso aí direitinho lá no modo de digital, de eletrônica digital. Eu estou pegando esse valor numérico dessa entrada, pegando a entrada 0, eu disse que ele tem 4 entradas, né? Ele tem a entrada AIW0, que é a que eu estou usando, tem a IW1, a IW2 e a IW3. A gente está usando só uma, só a 0. Estou pegando esse valor numérico, que está sendo convertido, então, pelo conversor de analógico para digital, estou movimentando para uma memória aqui, VW300. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu quero transformar isso aí em graus Celsius. Transformar em graus Celsius, eu preferi trabalhar com uma precisão de pelo menos um dígito, né? Eu poderia ter mantido ele no formato de inteiro e trabalhado com ele assim. Mas como eu quero trabalhar com precisão de pelo menos um dígito, o que eu fiz? Converti para duplo inteiro, porque só de duplo inteiro que eu consigo converter para real, né? Então, eu estou pegando esse valor aqui, em duplo inteiro, e convertendo para real. Veja que se ele está dando lá 1400, 1401, ele pega esse valor lá e só coloca uma casa decimal. No caso aqui é 0. Mas esse camarada aqui funciona da seguinte maneira. Vamos supor que eu coloquei lá numa faixa de tensão, selecionei naquelas chavinhas que eu mostrei para vocês lá, que a minha entrada é de 0 a 10 volts. Então, se eu tiver 0 volt na entrada, eu vou ter o valor numérico aqui, convertido pelo conversor, 0. Se eu tiver 10 volts, eu vou ter o valor 32.000. Eu variando a tensão na entrada de 0 a 10 volts, eu vario o valor numérico, então, de 0 a 32.000. Aí fica fácil, né? Para eu fazer uma conversão para graus Celsius, né? Eu medi a temperatura ambiente aqui com um termômetro e vi qual era a temperatura que um termômetro real, né? Estava me mostrando. E aí peguei esse valor numérico, dividi por aquela temperatura, cheguei a esse valor aqui. Eu pego esse valor numérico que está entrando aqui no nosso CLP, divido por esse valor aqui, eu tenho aqui a temperatura em graus Celsius. Aqui, você sabe que quando a gente trabalha com o número real, ele trabalha com um ponto flutuante, né? Ele mostra um monte de casas decimais aqui. Eu arredondei na visualização para uma casa só. Por isso que ele estava mostrando lá 20,4, 20,5, né? Ele faz um arredondamento dessa parte fracionária aqui. Vou mostrar o manualzinho do módulo de expansão que tem essas entradas e essas saídas analógicas. Está aqui, ó, tá aberto aqui, ó. Aqui é o manualzinho da Siemens. Esse manualzinho serve para 3. O EM231, o EM232 e o EM235. O nosso é o EM235. Ele traz aqui as especificações. O nosso está nessa última coluninha aqui da direita. São várias especificações, da tensão de alimentação, né, de entrada, um monte de coisa, tá? Está me interessando mostrar para vocês é isso aqui. A faixa de valores que eu posso aplicar na entrada lá, Input Ranges. Ele trabalha em 2 modos, pessoal, e isso a gente seleciona lá naquelas chavinhas, tá? O modo que eles chamam de unipolar e o bipolar. Unipolar é aquele que a tensão vai sempre de 0 a alguma coisa. E o bipolar é que vai de um valor negativo até um valor positivo. Então, o nosso e essas faixas eu seleciono lá naquelas chavinhas. Eu posso trabalhar com ele com tensões na entrada
de 0 a 10 volts, de 0 a 5, de 0 a 1 volt, de 0 a 500 milivolt, de 0 a 100 milivolt ou de 0 a 50 milivolt. Então, dependendo da intensidade do sinal que você tem, é a seleção que você vai fazer para essa faixa de tensão na entrada. Isso no modo unipolar. No modo bipolar, ele pode trabalhar de mais ou menos 10 volts, mais ou menos 5. Então, a tensão na entrada pode variar de menos 10 volts a mais 10 volts, ou de menos 5 a mais 5. Aqui, mais ou menos 2,5, mais ou menos 1 volt, mais ou menos 500 milivolts, mais ou menos 250, mais ou menos 100 milivolts, mais ou menos 50 milivolts, ou mais ou menos 25 milivolts. Veja que ele me oferece uma gama muito grande de valores de tensão para trabalhar. Não importa em que faixa de tensão você trabalha. Se eu tiver nessa aqui, de 0 a 10, se eu estiver aplicando 0 volt na entrada, ele vai ter o valor numérico 0. Se eu estiver aplicando 10 volts, eu vou ter o valor numérico 32.000. Qualquer valor de tensão entre 0 e 10 é um valor numérico proporcional a esse valor. Se eu mudar para a faixa de 0 a 5 volts, então o valor de tensão que eu vou aplicar nessa entrada não ultrapassa os 5 volts, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, tá? 0 volt corresponde ao valor numérico 0. 5 volts corresponde ao valor numérico 32.000. E isso para todas as faixas, tá legal? Eu posso trabalhar também com aquele modo de corrente lá de 0 a 20 mA. Tá? Então, eu posso trabalhar com essas faixas de tensão aqui, que vai de 0 até um certo valor, ou com essa aqui, que eles chamam de bipolar, que vai de menos um valor até um valor positivo, com a mesma intensidade, ou no modo de corrente, de 0 a 20. Vamos dar uma olhadinha se ele mostra aqui as chavinhas. Deve mostrar que ele volta a falar dessas faixas de tensão, né? Ele dá diagramas de ligação, né? O nosso é esse aqui, o M235. Uma coisa importante, pessoal, eu esqueci de mostrar para vocês lá na hora que eu estava mostrando o módulo. O fabricante recomenda que as entradas analógicas não utilizadas sejam curto-circuitadas, tá vendo? Eu tenho uma entrada lá para o sinal menos e o sinal mais, né? O positivo e o negativo, tá? Ele pede para que seja jampeado, se a entrada não estiver sendo usada, tá? Aqui ele mostra a saída, né? Os dois potenciômetrozinhos que eu mostrei para vocês lá, né? Um eu acerto o ganho, o outro eu acerto o offset. E aqui, 2, 4, 6 deep switches, 6 chavinhas, onde a gente faz a configuração para todas aquelas faixas de tensão que a gente acabou de ver. E como que a gente faz isso aí, né? Ele dá uma tabelinha aqui em algum lugar, né, que mostra com mais detalhes, né, as chavinhas. E aqui em algum lugar, tá aqui, ó, tá vendo? Olha só, para o modo unipolar e para o modo bipolar. Se eu estiver trabalhando no modo unipolar, como é o que eu estou trabalhando lá agora, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faixas de tensão, né? Eu estou trabalhando lá com essa aqui, de 0 a 10, tá bom? 0 a 10 volts. Como que eu devo deixar as chavinhas? Ó, são 6 chavinhas, né? A chavinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. Chavinha 1 desligada, 2 ligada, 3 desligada, 4 desligada, 5 desligada e a 6 desligada. Tá certo? É assim que a gente seleciona a faixa de tensão, de acordo com o valor do sinal que você tem, né? Você deve escolher uma dessas faixas. Se eu estiver trabalhando com modo bipolar, onde esse valor de tensão que eu aplico na entrada pode ser negativo, aí já é uma outra combinação de chavinhas. É assim que funciona, pessoal. O resto agora ele dá umas explicações técnicas, né? Eu uso uma palavra, né? aqui nele, eu estou usando AIW0, tá? Ele ele usa 12 bits para os valores numéricos, tá? E
os 3 primeiros bits. Os 3 menos significativos têm a ver com resolução. Tá? Esse último bit aqui serve para indicar se o valor é positivo ou negativo. E é isso. Tá? Mais informações aí sobre essas... Aqui a mesma coisa vale para a saída. Tá? E é isso. Tá? Esse é o nosso módulo de expansão que possui, então, entradas analógicas e saída analógica. Se a gente quiser ver isso aí de uma forma mais isolada, podemos ir lá na nossa tabelinha de status, né? Vou acrescentar aqui o VD300. VD300 está mostrando a nossa temperatura, né? Vamos colocar aqui para visualizar, então. Aqui. Vou colocar aqui em ponto flutuante, tá? Olha lá. 20, agora já até baixou um pouquinho a temperatura, né? 20,3, 20,4. Lá no display ele estaria mostrando 20,4, porque 20,39 ele vai arredondar para 20,4. Vamos falar um pouquinho sobre o sensorzinho que está fornecendo esse sinal, então, lá para o nosso módulo, para a nossa entrada analógica, né? Muito bem, então está aqui o datasheet do nosso sensorzinho que eu usei lá no termômetro. Ele é o LM35. Ele diz aqui que é um sensor de temperatura de precisão em graus Celsius, né? Aí, como todos os datasheets, é dado então uma descrição geral do componente. E ele dá aqui para a gente alguns recursos ou propriedades desse componente, né? Algumas são interessantes para a gente, outras nem tanto. Mas vamos a elas, né? Então ele diz que ele é calibrado diretamente em graus Celsius e o fator de escala linear de 10 milivolts por grau Celsius, é aquilo que eu falei para vocês, né? Cada grau Celsius que varia na temperatura, ele tem uma variação positiva ou negativa de 10 milivolts. O que mais ele aqui? Precisão garantida de meio grau Celsius a uma temperatura de 25 graus. Trabalha numa faixa de menos 55 até 150 graus. Adequado para aplicações remotas. Ele tem um baixo custo, isso devido às suas técnicas de fabricação, né? Ele opera ou trabalha com tensões de 4 a 30 volts. O seu consumo de corrente é muito baixo, né? Ele está falando aqui que drena uma corrente de menos de 60 microampere. Ele tem um alto aquecimento de 0,08 graus Celsius, isso sem ventilação. Ele tem uma não linearidade típica de mais ou menos 1/4 de grau Celsius. Baixa impedância de saída, 0,1 ohm em cargas de 1 mA. E aí, como de praxe, vem as aplicações típicas, né? Ó, isso aqui é exatamente a forma que eu estou utilizando. Ele tem 3 terminais, né? Então, se eu tenho entrada e saída, significa que um dos terminais é comum para entrada e para saída. Então, a gente alimenta ele num terminal com tensão positiva, no outro com o 0 volt da fonte. E pega a saída do terminal de saída dele para o ponto comum. Então, esse aqui é um sensor de temperatura na forma mais básica que dá para usar ele. E é dessa forma que eu estou utilizando. Aqui ele dá os tipos de encapsulamento que ele é fornecido. Nesse TO96 aqui. Esse TO96 aqui é aquele encapsulamento metálico lá, tipo o 2N2646 lá, o UJT, que a gente usou aí no laboratório. Esse encapsulamento aqui, TO92, que é o que eu estou usando aqui. Ele é o mesmo encapsulamento de todos aqueles transistores de sinal que a gente fez ensaio lá
no laboratório também, né? Ele pode ser fornecido nesse encapsulamento aqui também, STO8, chipzinho, circuitinho integrado de 8 terminais. Tudo bem que ele só usa 3, o resto é tudo não conectado, né? Mas ele vem também nessa forma de circuito integrado. Do tamaninho lá dos amplificadores operacionais 741 que a gente utilizou, dos 555, igualzinho. Ele tem no encapsulamento maior também, né? No TO220. Tamanho daqueles chips que a gente utilizou também em nossos ensaios. Bem, o que mais ele fornece aqui para a gente, né? Ah, as faixas máximas, né? De várias coisas aqui, né? Tensão, tensão de alimentação, tensão de saída, né? Olha, ele dá até a temperatura de armazenamento, valores máximos e mínimos, né? Algo interessante aqui, temperatura de soldagem, máximo 300 graus durante 10 segundos e outras informações. E aí, aquele monte de características elétricas, né? Não vamos ficar esmiuçando aqui, porque não é o nosso objetivo. Eu só queria realmente mostrar ele para vocês. Algumas características típicas em formas de gráfico, né? Vários, como a maioria dos componentes eletrônicos, né? Os datasheets trazem esses gráficos, né? Ali faz descrição aqui sobre usos, né? Aplicações do componente. E aí vários exemplos de aplicações típicas, né? Então ele dá vários circuitinhos aqui, várias formas como ele é utilizado. Ele é muito utilizado, tá, pessoal? Dá para usar ele de muitas maneiras, tá? Olha só, pela quantidade de circuitinhos que ele bota aqui, já dá para a gente ter uma noção, né? Muito utilizado mesmo. Ó, essa aqui é interessante, tá vendo? Aí você tem ele aqui, é um sensor de temperatura, e você monitora a temperatura através de LEDs. Faz um bar graph. Olha, utiliza aqui dois LM3914. Esse LM3914 eu mostrei para alguns de vocês aí no laboratório, pelo menos quem estava presente, né, no dia. Lembra quando eu demonstrei o amplificador de áudio? Eu tinha lá dois bar graph, né? Um para cada canal. Estava acendendo os LEDzinhos lá de acordo com o ritmo da música, né? Pois é, esse 3914 aqui. Na verdade, existem três, o 3914, o 3915 e o 3916. Todos fazem coisas muito parecidas, né? Na verdade, naquele bar graph lá, eu estava utilizando o 3915, porque o 3914 e o 3916, ele é linear, e o 3915, ele é logaritmo, então ele é mais adequado para áudio. Aqui é melhor o 3914 mesmo, para manter uma certa linearidade, né? Então, conforme a temperatura aqui no sensor vai aumentando, ele vai acendendo o LED. Quanto mais quente, mais para a direita a coisa vai vindo aqui, né? Ele diz que isso aqui é um bar graph de ponto, né? Porque ele acende só um LED por vez. Se a temperatura subir e acender o próximo, o anterior apaga. Mas isso é uma característica do LM3914, tá, pessoal? Não do sensor. Eu poderia fazer um gráfico de barras aqui, né? E acendendo o próximo e os anteriores permanecerem acesos. Então, eu faria um gráfico de barra. Do jeito que ele está aqui, é um gráfico de ponto. Mas é interessante, né? Pelo menos visualmente, é um negócio bastante interessante. Você tem um termômetro lá com indicação luminosa da temperatura. Diagramas de blocos, dimensões físicas, informações importantes para quem está fazendo um projeto, né? E assim vai. São essas as informações que o fabricante nos fornece. Então, é esse sujeitinho que eu utilizei lá como sensor. E ele é um sensor
Muito bom, muito sensível, muito preciso. Eu não fiz lá na hora do vídeo, eu deveria ter feito. Tocado no sensor com os dedos, a temperatura dos meus dedos com certeza estaria maior do que a temperatura ambiente, né? Aí você ia ver que só pelo fato de tocar no sensor, a gente ia ver uma variação razoável de temperatura. Não, eu não fiz isso lá na hora. Esqueci, paciência, tá? Mas era isso, só queria mostrar realmente qual é o componente que eu utilizei lá como sensor.